Royce Gracie, Murilo Bustamante, Vitor Belfort, José Aldo, Rodrigo Minotauro, Fabrício Verdun e Charles do Bronx. Todos esses lutadores possuem duas características em comum. Todos foram campeões do UFC e todos são oriundos da mesma luta, o jiu-jitsu. Mas, entre todos esses campeões, vindos do jiu-jitsu, apenas um detém um título importantíssimo, o de maior finalizador da história do maior evento de MMA do mundo. Esse lutador é o Charles do Bronx. Meu nome é Alexandre Lemos e eu vou contar para você a verdadeira história de Charles do Bronx, o maior finalizador de todos os tempos no UFC. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC Lightweight Champion. A história de Charles começa no Guarujá, na comunidade de Vicente de Carvalho. Por volta dos 7, 8 anos de idade, os médicos diagnosticaram dois problemas sérios de saúde no Charles do Bronx. Charles foi diagnosticado com febre reumática e sopro no coração, sem contar um problema ocular muito sério que possibilitava ao Charles de enxergar apenas 50% de sua visão sem os óculos. Os médicos juravam que Charles não poderia praticar esporte porque a sua locomoção seria ainda mais comprometida por conta da febre reumática. Mas aos 12 anos, o tio Paulo, figura importantíssima na história de Charles do Bronx, o apresentou ao jiu-jitsu. Charles, desde então, apaixonou-se pela arte suave e se recusou a parar de lutar. Tio Paulo era pai dos amigos que moravam perto da casa de Charles e que, por intermédio desses amigos, o pai deles, esse mesmo tio Paulo, apresentou Charles ao jiu-jitsu pela primeira vez. Mas aos 14 anos de idade, o tio Paulo, que apresentou o jiu-jitsu a Charles, faleceu. Vítima da violência que assola essas comunidades, tio Paulo foi morto por um tiro. Isso é muito mais comum do que se imagina em comunidades como a que Charles do Bronx nasceu. Mas isso não foi motivo para desanimar Charles, tampouco sua família, que estava super empolgada com o fato de Charles praticar jiu-jitsu e se manter longe dessa violência, mesma violência que levou embora a pessoa que o apresentou à arte suave. Manter Charles no jiu-jitsu era a melhor forma de mantê-lo longe dessa violência. Então Charles respondeu à tragédia se dedicando ao jiu-jitsu e se tornando campeão estadual da modalidade, mesmo após a morte violenta do homem que o apresentou ao jiu-jitsu, deixando claro para Dona Osana e seu Francisco que havia nascido para lutar. Então, para manter acesa a chama do sonho do filho mais velho, Dona Osana e seu Francisco, que se dividiam, ela trabalhando como faxineira e ele como feirante, começaram a catar e vender papelão, vender lanche e fazer tudo mais que era possível para manter vivo o sonho do Charles de se tornar campeão de jiu-jitsu. Pode comer, às vezes a gente vai lá e pega para ela lá, minha família comer. Após alguns anos, Charles entrou na academia de Jorge Patino Macaco, onde além de treinar jiu-jitsu, fazia também treinos de MMA. E em março de 2008, fez sua estreia como profissional de MMA no evento Predador UFC número 9. Só tem um detalhe aqui, galera. O Charles entrou no seu primeiro evento de MMA profissional em substituição a um amigo que estava escalado para lutar esse evento na categoria até 77 quilos. Só que como a gente está falando de Charles e nada na vida dele vem fácil, ele topou entrar nesse evento como substituto de um colega de treinos que lutaria até 77, pesando 70 quilos. E aí começa a odisseia de Charles no MMA profissional. Esse tipo de dificuldade que Charles topava enfrentar já era o presságio de que dificuldades, improvável, nada disso era impeditivo para Charles do Bronx, que finalizou Jackson Pontes, favorito do evento, com o mata-leão, venceu também Viscar de Andrade por nocaute técnico e venceu também o saudoso Diego Braga por nocaute técnico, todos na mesma noite. Sim, galera, a estreia de Charles do MMA profissional foi um GP de 3 lutas na mesma noite na categoria de cima e ele venceu todas as lutas pela via rápida, sendo nocaute ou finalização. Depois disso, Charles competiu em mais 7 eventos diferentes, fazendo 9 lutas e vencendo 8 por finalização ou nocaute. Ou seja, aos 21 anos, Charles possuía um cartel de 12 lutas, 12 vitórias e 11 delas pela via rápida, nocaute ou finalização. Isso colocou Charles no radar do maior evento de MMA do mundo, o UFC, que em meados de 2010 fez a tão esperada ligação, comunicando a contratação de Charles do Bronx para o maior evento de MMA do mundo. Em agosto de 2010, Charles chegava ao UFC realizando um sonho que foi sonhado com ele e com sua família. E com uma vitória por finalização contra Darren Elkins, Charles estreava no maior evento do mundo
recebendo em sua estreia o prêmio de finalização da noite. Na sua segunda luta do UFC, Charles repetiu a dose, levando o prêmio de finalização da noite mais uma vez, agora contra Efraim Escudeiro, que havia estourado a balança em 3 quilos e perdeu 30% da sua bolsa para Charles. Galera, aqui vale a pena dizer que o UFC deu a Charles a possibilidade de remarcar essa luta. Mas como para ele dinheiro naquela época era muitíssimo importante, ele não quis deixar de agarrar a oportunidade no momento. E além do fato de ganhar 30% da bolsa do adversário, ele mais uma vez levou o bônus da noite. Aqui a gente já estava vendo que o cara era brabo, não era qualquer um. Mas como a gente já sabe, nada na vida de Charles é fácil e ele conheceu a sua primeira derrota no MMA na sua terceira luta no UFC contra Jim Miller, provando do próprio remédio que é a finalização. Charles bateu num leg lock justíssimo para Jim Miller no UFC 142 em 11 de dezembro de 2010. A partir de então, galera, não teve vida fácil no UFC. Foi uma ida e vinda com altos e baixos, inclusive durante uma fase da carreira, Charles foi desacreditado pelos brasileiros, profissionais de luta, comentaristas e a própria torcida brasileira. Isso porque Charles, durante um tempo, resolveu descer para o peso pena e, apesar de falhar 2 vezes até então na balança nessa nova categoria, Charles chegava à 7ª posição no ranking dos penas e conseguiu uma luta que provavelmente o colocaria de cara para o cinturão da categoria. Charles foi escalado para enfrentar Max Holloway, mas uma lesão séria no pescoço que foi adquirida nos treinos repercutiu durante a luta, paralisando o lado esquerdo do Charles, que assim que sentiu seu corpo paralisado e já sabia da existência da lesão, desistiu da luta. Sim, isso mesmo, desistiu e provavelmente essa foi a melhor opção para ele naquele momento. Galera, por incrível que pareça, Charles não perdeu sua 7ª posição no ranking e 4 meses depois vencia Miles Jury, mas perdia para a balança no peso pena pela 3ª vez, já ligando um sinal vermelho para o UFC e dando mais munição para os críticos, que na sua luta seguinte validaram a teoria de que Charles era pouco profissional e desistia das suas lutas, quando esse tomou uma verdadeira piaba do Anthony Pettis em pé e foi finalizado pelo ex-campeão com uma guilhotina. Galera, a essa altura a gente já imaginava que não poderia ficar pior, porque afinal de contas eram 3 derrotas para a balança na categoria dos penas e 3 derrotas por finalização nas últimas 4 lutas. Mas, como essa história é do Charles, poderia sim ficar pior e ficou. Charles estourou a balança pela 4ª vez, só que agora por 4 quilos, extrapolando inclusive o limite da categoria dos leves. E ficou cravado que perdendo ou ganhando era a última luta dele nos penas. E mesmo com a vantagem de peso, Charles perdeu para Ricardo Lamas, assim como para Anthony Pettis numa guilhotina. Charles então voltava para os leves e conseguia uma vitória contra Will Brooks com o Mata-Leão e na sequência encarava Paul Felder. Pessoal, aqui eu quero fazer um adendo porque eu considero que a carreira de Charles tem 2 instantes, antes de Paul Felder e após Paul Felder. Na minha opinião, a luta contra Paul Felder foi um ponto de inflexão e eu explico por quê. Essa declaração foi dada por Charles aqui no ConnectCast. Dá uma olhada. Sabe, pô, quando eu comecei eu era muito magrinho, então eu entendi, eu odiava fazer musculação, eu falo pra todos eles, eu odiava fazer musculação. Você chegou a lutar no UFC sem fazer musculação, sem nada? Nem preparação física eu queria fazer. Uau! Eu odiava fazer. E aí o Laércio, Deus põe no bom lugar, falou assim, nunca vai ser ninguém, como você vai bater nos caras? E aí quando eu perdi o Paul Felder, porque eu não tinha força. Boa. O Paul Felder tinha 10 vezes mais força, 30 vezes mais força do que eu. Tu sentiu a força do cara? Eu encaixei tudo, o cara tirava o bagulho igual papel. Eu falava, irmão, quando eu voltei, eu voltei bravo. Eu voltei, o Laércio falou assim, agora vamos conversar. Então hoje eu amo fazer musculação, eu me sinto forte, eu me sinto bem, eu sinto que o punch, a pegada é outra. Boa. Entre a sua primeira luta no UFC e sua luta contra Paul Felder, Charles passou por 8 reveses. Foram eles: Jim Miller, Donald Cerrone, Cub Swanson, Frank Edgar, Max Holloway, Anthony Pettis, Ricardo Lamas e Paul Felder. A partir daí, galera, o Charles bateu feras como Clay Guida, Christos Giagos, Jim Miller, David Taymor, Nick Lentz, Jared Gordon, Kevin Lee e o bicho-papão da época, Tony Ferguson. Foram 8 vitórias consecutivas, com 6 bônus, até chegar ao tão sonhado cinturão do UFC contra ninguém menos que Michael Chandler, ex-campeão do Bellator, que, se vencido por Charles, daria a ele a sua 9ª vitória seguida até o posto
mais alto do mundo, na maior organização de MMA do mundo, desde o início de tudo, com o pontapé inicial do tio Paulo, num projeto social de jiu-jitsu. Chandler deu um susto inicialmente, dominando o primeiro round e fazendo muitos acreditarem que seria mais um episódio daqueles onde Charles não consegue se impor, e por alguns minutos, muitos de nós acreditávamos que o sonho de conquistar o cinturão passaria pelas nossas mãos. Mas no intervalo do primeiro round, parece que todo o retrospecto, desde o projeto social, a perda da pessoa que o apresentou a jiu-jitsu, os pais catando papelão, as derrotas para a balança, os 8 reveses na organização e os 11 anos esperando a tão sonhada disputa pelo título, falaram mais alto. Ó, Dona Maria, esse aqui é meu irmão, Emerson, essa é minha tia, Regiane, esse aqui também é meu outro irmão, Eduardo, minha mãe, Osana, meu pai, Toninho, Francisco. Pessoal, vem conhecer um pouquinho da minha casa aqui, tá? Esse aqui é meu cachorro, Chorão, Pitbull, todo mundo fala que é aqueles cachorros que é bravo, ignorante, mas não, é um cachorro dócil. Hoje de manhã lá tem um sítio do meu tio lá e tem um mangue lá nos fundos, a gente foi pegar um caranguejo lá, eu fui hoje lá e peguei um pouquinho aí. Aí a mãe que minha mãe gosta bastante, ela pode comer, às vezes a gente vai lá e pega pra ela lá, minha família comer. Aqui, onde que minha mãe prepara a comida da gente, cozinha, junto com o banheiro é um pouquinho pequenininho, mas dá pra gente. Agora aqui. E Charles do Bronx colocou a sua vida naquele segundo round, levando o mundo da luta à loucura. Charles do Bronx fez a maior corrida já percorrida até o cinturão na organização. Foram 11 anos de busca e o cinturão era nosso. O campeão do mundo tem nome e seu nome é Charles do Bronx. E não parou por aí. A sua primeira defesa de cinturão foi contra Dustin Poirier. E os odds mais conservadores das casas de apostas à época pagavam 2 vezes o valor apostado em vitória do Charles, do Bronx, mesmo ele sendo detentor do cinturão. Mas para desespero de muitos e alegria dos brasileiros, Charles do Bronx não só venceu Dustin Poirier, como bateu o recorde de bônus de performance da noite recebidos no UFC. E com essa vitória, igualou o recorde de finalizações na categoria dos leves até então. Aí você pensa, depois de febre reumática, sopro no coração, sequência de derrotas, falha na balança, desacreditado por parte da mídia, deu a volta por cima, espancou todo mundo, pegou o cinturão, defendeu o cinturão, é a hora de surgir a era Charles do Bronx. E uma balança descalibrada e uma confusão na pesagem tira o cinturão das mãos de Charles. E quem paga o pato por isso é Justin Caminhão Desgovernado Gaethje, que numa luta eletrizante, após levar um knockdown que, como ele mesmo falou, fez sentir seu corpo inteiro levar um choque, foi finalizado. E com isso, Charles quebra mais um recorde, que é o número de finalizações nos pesos leves. Lembrando que ele já detinha o recorde de finalizações do evento. Ele perdeu a cinta para a balança, mas não perdeu a áurea de campeão. E foi aí que o UFC o colocou de frente com o cara que carregava consigo a sombra do maior campeão dos leves de todos os tempos, o russo Khabib Nurmagomedov. Eu estou falando dele mesmo, Islam Makhachev, que hoje ocupa o posto de número 1 peso por peso no UFC e nos deu uma péssima noite no dia 22 de outubro de 2022, no fatídico UFC 280. E o que mais chamou a atenção dos brasileiros nesse evento não foi apenas a performance impecável de Islam Makhachev, mas a ausência do ímpeto que acompanhava Charles desde a sua última derrota para Paul Felder. Lembram que falei do período pós-Felder? Pois então, alguma coisa que acompanhava o Charles nesse período não esteve presente naquela noite. Ali o Makhachev sobrou em pé, quedou, aceitou o jogo de chão, no segundo round deu knockdown, partiu para o chão novamente e finalizou o Charles do Bronx, trazendo alguns fãs para aquele mesmo território sombrio e duvidoso de descrédito e falta de fé no que o brasileiro já provou que pode fazer. Charles renasce e ressurge do improvável e é capaz de fazer coisas que seres humanos comuns não fazem. Galera, eu digo isso e enfatizo isso porque falar aqui que Charles é a superação é chover no molhado. Logo após essa derrota, desacreditados por muitos, Charles pega ninguém menos que o pupilo de Rafael Cordeiro, Beneil Dariush,
que muitos, inclusive profissionais de luta, acreditavam reunir todas as características necessárias para bater Charles do Bronx. Vejam essa declaração de Fabrício Verdun no ConnectCast. Você acredita que ele vai ganhar Eu acredito mesmo? porque ele tem finalizar o Benny era muito difícil. Óbvio que já aconteceu, ele já me finalizou também. Mas de treino, sabe que não tem esse negócio de treino. Né? Treino é treino, Sim. todo mundo um bate pro outro, não tem dizer que nunca bateu, é mentira. E eu acredito muito nele porque ele tem um soco muito forte. Eu acredito que ele tem um soco mais forte que o Charles. O jiu-jitsu do Charles também é foda, né? O jiu-jitsu dele não tem o que falar. É o melhor da história do UFC, o jiu-jitsu do Charles do Bronx. Mas o Benny também já mostrou isso aí. Eu já treinei com ele várias vezes, anos e anos. E o jiu-jitsu dele também é muito bom. O cara é duríssimo mesmo. E eu acredito que vai ser uma luta assim, dura. Mas o Benny é canhoto, né? Eu acho que vai surpreender com uma direita. O Charles do Bronx vai cair. Isso na minha cabeça. Eu estou viajando, né? Sim. Vai cair, volume de golpes, papai, o juiz vai parar a luta e acabou. Beleza, essa era a opinião do Verdun. Mas, para nossa alegria, passou longe disso. Dá uma olhada na... Charles é um campeão na origem. Charles representa a perseverança do brasileiro, a capacidade de acreditar, de ter a fé como carro-chefe e o trabalho como combustível para alcançar a linha de chegada, que é mudar a sua realidade e a realidade daqueles que acreditam nele, a família, os amigos e aqueles que o acompanham. Porque Charles deixa de ser apenas uma pessoa e passa a ser uma inspiração para crianças e jovens que vêm de realidades parecidas com o que a dele, que não é raro no Brasil, mas quando veem Charles vencendo, acreditam serem capazes também, e todo mundo vence. Todo mundo que torce para o Charles acredita que a realidade de uma criança desacreditada pelos médicos, vinda do improvável, superando todos os percalços da sua jornada com fé e trabalho árduo, podem ter a esperança de se tornarem campeões. No dia 13 de abril, no UFC 300, Charles enfrenta o duríssimo Armand Tsarukyan. Mas de ver toda essa linda história aqui tá longe de acabar, eu te aconselho a não voltar a desacreditar no Charles. E apesar de saber que luta é luta e tudo pode acontecer, eu acredito muito que ele vai trazer mais uma vitória e motivo de orgulho pra gente nesse UFC 300. Mas me diz você, qual é a sua opinião? O que você achou dessa história e como é que você acha que vai acabar esse próximo capítulo da vida de Charles do Bronx, que é a luta dele contra Tsarukyan no UFC 300. Deixa aqui nos comentários tudo que você tem a opinar a respeito do conteúdo e da próxima luta de Charles, e quem sabe o que você postar aqui não vai ser discutido numa live entre eu e vocês no ConnectCast. Beleza, galera? Forte abraço!